Bom, vamos dar continuidade. A gente tinha parado na surpresa que o Freud teve quando soube que o pai do rapaz já tinha falecido. Aí tem uma nota na página 158 que faz referência exatamente ao relato original do caso. O pai do rapaz morreu em 1899, quando o rapaz tinha 11 anos. E essa primeira entrevista, ele tinha 29 anos. Portanto, nós temos aí 18 anos de distância e era como se o pai tivesse morrido na ocasião. Bom, seguindo agora, ainda estamos na questão da sexualidade infantil. Segue Freud falando. Os eventos no 6º ou 7º ano de idade que o paciente descreveu na primeira sessão de seu tratamento não eram puramente, como ele supunha, o começo de sua enfermidade, prestem atenção, mas já eram a própria doença. Era uma neurose obsessiva completa, não faltando elemento essencial algum. E, ao mesmo tempo, o núcleo e o protótipo do distúrbio posterior, um organismo elementar, digamos, cujo estudo poderia sozinho capacitar-nos a obter um apanhado da complicada organização de sua subsequente enfermidade. A criança, como vimos, estava sob o domínio de um componente de pulsão sexual, o desejo de olhar, escoptofilia, a pulsão escópica. Como resultado deste, existia nele uma constante recorrência de um desejo muito intenso relacionado com pessoas do sexo feminino que o agradavam, ou seja, o desejo de vê-las nuas. Esse desejo corresponde à última ideia obsessiva ou compulsiva, e se a qualidade da compulsão ainda não estava presente no desejo, era porque o eu ainda não se havia posto em oposição a esse desejo, a ele, e ainda não o encarava como algo estranho a si próprio. Ele ainda tinha naturalidade para sentir esse desejo. Não obstante, a oposição a esse desejo, a partir dessa ou daquela fonte, já estava em atividade, de vez que sua ocorrência era regularmente acompanhada de um afeto aflitivo. Aí tem uma nota do Freud. Ainda assim, foram feitas tentativas para explicar as obsessões sem levar em consideração os afetos. Um conflito estava evidentemente progredindo na mente desse jovem libertino, paralelamente ao desejo obsessivo e com ele intimamente associado, havia um medo obsessivo. 2 pontos. Sempre que ele tinha um desejo desse tipo, não podia evitar de temer que algo terrível fosse acontecer. Essa coisa terrível já estava vestida de uma indefinição característica, que desde então deveria ser um aspecto invariável de toda a manifestação da neurose. Contudo, numa criança não é difícil descobrir o que é que está oculto por trás de uma indefinição desse tipo. Se o paciente pode ser, uma vez induzido a fornecer um exemplo particular, em lugar das vagas generalidades que caracterizam uma neurose obsessiva, pode-se confiantemente aceitar que o exemplo é uma coisa original e real que tentou esconder-se por trás da generalização. Portanto, o medo obsessivo de nosso atual paciente, quando restabelecido, seu significado original seria como se segue, abre aspas.
Se tenho esse desejo de ver uma mulher despida, meu pai deverá fatalmente morrer. O afeto, fecha aspas. O afeto, tem uma nota. Delirium, aqui e em outras partes desse artigo, é usado com um sentido especial, explicado adiante a página 222. Na psiquiatria francesa e alemã, o termo muitas vezes corresponde ao inglês delusion, delírio. Delírio é uma historinha já organizada, né? Maluca. O afeto aflitivo estava distintamente colorido com um matiz de estranheza e superstição, e já estava começando a gerar impulsos para fazer algo a fim de evitar o mal iminente. Esses impulsos deveriam subsequentemente desenvolver-se em medidas de proteção, em itálico, que o paciente adotava. Freud usa a palavra paciente. Em consequência, achamos o seguinte, Freud, um instinto erótico e uma revolta contra ele, um desejo que ainda não se tornou compulsivo e, lutando contra ele, um medo já compulsivo, um afeto aflitivo e uma impulsão em direção ao desempenho de atos defensivos. O inventário da neurose alcançou sua amostragem completa. Com efeito, alguma coisa mais está presente, ou seja, uma espécie de delírio ou delirium com o estranho conteúdo de que seus pais conheciam seus pensamentos, porque ele os expressava em voz alta, sem escutar a si próprio fazê-lo. Não nos extraviaremos tanto se supusermos que, fazendo essa tentativa de uma explicação, a criança tinha alguma suspeita daqueles notáveis processos mentais que descrevemos como inconscientes e que não podemos tolerar, se é que devemos esclarecer cientificamente esse obscuro assunto. Aí diz o paciente: expresso em voz alta meus pensamentos sem ouvi-los. Fecha. Soa como uma projeção, não, esse é o Freud repetindo a frase do paciente. Expresso em voz alta meus pensamentos sem ouvi-los, continua Freud, soa como uma projeção no mundo externo de nossa própria hipótese de que ele tinha pensamentos sem nada conhecer a respeito deles. Soa como uma percepção endopsíquica daquilo que foi reprimido, recalcado. A situação é clara. A elementar neurose da infância já envolvia um problema e um aparente absurdo, como qualquer complicada neurose da maturidade. Qual pode ter sido o significado da ideia da criança de que, se ele tivesse esse lascivo desejo, seu pai estaria fadado a morrer? Era puro disparate, ou existem meios de compreender as palavras e de percebê-las tal como uma consequência necessária de eventos e premissas anteriores. Quer dizer, o garoto já vinha doentinho desde cedo. Se aplicarmos algum conhecimento adquirido em outra parte a este caso da neurose infantil, não seremos capazes de evitar uma suspeita de que neste exemplo, como em outros, isto é, antes de a criança haver chegado à idade de 6 anos, houve conflitos e repressões que foram surpreendidos pela amnésia, mas que deixaram atrás de si, como um resíduo,
o contexto particular desse medo obsessivo. Mais tarde, saberemos com que extensão nos será possível redescobrir aquelas experiências esquecidas ou reconstruí-las com algum grau de certeza. Nesse ínterim, pode-se enfatizar o fato, o qual é provavelmente mais do que uma mera coincidência, de que a amnésia infantil do paciente, que a amnésia é a perda da memória, terminou exatamente com o seu 6º ano de idade. Vê na página 160. Então, repara que esse 6º ano de idade, quando ele foi falar para a mãe das eleições dele, e aí ele começa, uma historinha. Encontrar uma neurose obsessiva crônica que começa assim, na tenra infância, com desejos lascivos dessa espécie, correlacionados com estranhas apreensões e uma propensão ao desempenho de atos defensivos, não é nada de novo para mim. Tenho deparado isso em inúmeros outros casos. É absolutamente típico, embora provavelmente não seja o único tipo possível. Antes de passar aos eventos da segunda sessão, gostaria de acrescentar mais uma palavra a respeito das primeiras experiências sexuais do paciente. Dificilmente se porá em discussão o fato de que elas podem ser descritas como experiências que foram consideráveis, quer em si mesmas, quer nas consequências que tiveram. Contudo, foi o mesmo que aconteceu com os outros casos de neurose obsessiva que tive a oportunidade de analisar. Tais fatos, distintamente daqueles de histeria, possuem invariavelmente a característica de uma atividade sexual prematura. As neuroses obsessivas, mais do que as histerias, tornam óbvio que os fatores que formarão uma psiconeurose podem ser encontrados na vida sexual infantil do paciente e não em sua vida atual. A vida sexual atual de um neurótico obsessivo pode, com frequência, parecer perfeitamente normal a um observador superficial. Com efeito, ela frequentemente oferece aos olhos elementos e anormalidades patogênicas bem menos numerosas do que no exemplo que ora estamos considerando. Reparem que ele está falando da libido, não só da genital, mas ele fala também da pulsão escópica, tá? Escoptofílica, o garoto gosta de ver. Lacan gosta muito dessa pulsão. Lacan, Freud já estava falando disso aqui no Homem dos Ratos, mesmo antes dele saber sequer que tinha teoria pulsional em jogo. Bom, a gente encerra aqui a parte da sexualidade infantil. Eu queria esclarecer a vocês o seguinte: em qualquer língua que vocês estejam lendo, é só pegar as obras completas do Freud. Agora nós estamos, por exemplo, na página 170. Em qualquer delas, se for das obras completas, oficiais, vai estar todo mundo na página 170. Agora a gente vai para o grande medo obsessivo, mas é depois. A gente vai parar aqui.